Os filmes coreanos costumam ser mais conhecidos por seus temas de vingança, política e questões de classe. A Coreia do Sul também tem uma longa história de instabilidade política e econômica e corrupção governamental, que passou do regime militar extremo à democratização e industrialização no século XX, o que foi prejudicial para a classe trabalhadora. O cinema coreano começou com o lançamento The Righteous Revenge, do diretor Do Sang-kim, no dia 27 de outubro de 1919, exibido no cinema Dansungsa, no centro de Seul, em 1962. 4 décadas após a sua exibição, o governo designou o dia como o início do cinema coreano e atualmente esse dia é reconhecido e comemorado como o Dia do Cinema Coreano. The Righteous Revenge foi uma forma de transição que combina filmes com peça e foi considerado o ponto de partida do cinema coreano, pois desencadeou um maior desenvolvimento para as próximas produções de filmes no país. O primeiro longa-metragem coreano foi lançado no final de 1923, The Vole Made Below the Moon, estrelado pela primeira atriz de cinema coreano, Lee Wo-wha. No entanto, a indústria cinematográfica coreana não cresceu até o final da década de 40. Os filmes retratavam e comemoravam a independência da Coreia após o país ter sua libertação do Japão em 1945. Pouco tempo depois, a crescente indústria cinematográfica foi afetada pela Guerra da Coreia, no qual o combate ativo durou de 1950 a 1953. Apenas 14 filmes foram produzidos durante esses 3 anos, porém os filmes foram perdidos desde que o país se dividiu em 2 nações. Após o cessar-fogo da Guerra da Coreia, o apoio do governo sul-coreano e a ajuda externa ajudaram a reviver a indústria cinematográfica que levou à Era de Ouro do cinema na Coreia do Sul. Entre meados da década de 50 e 70, os filmes consistiam principalmente de melodramas que frequentemente exploravam questões de classe. Considerado por muitos críticos e cineastas sul-coreanos como um dos melhores filmes da Coreia do Sul, Han-yo, a Empregada, de 1960, de Kim Ki-young, segue a história de uma mulher que é contratada por uma família de classe alta para ser sua serva. O filme também reflete questões políticas relevantes para o seu tempo. Porém, durante essa época, o cinema sul-coreano sofreu fortes censuras e cineastas poderiam ir para a prisão caso seu trabalho não fosse leal à ideologia do governo da época. A Era de Ouro terminou na década de 70, sob a ditadura de Yusin, também conhecido como a Quarta República da Coreia, em que os sul-coreanos estavam sob o regime autoritário do presidente Park Chung-hee. As leis de censura e o controle governamental da mídia sul-coreana causaram um problema para os cineastas, é claro. Depois que Chung-hee foi assassinado, fortes leis de censura continuaram sobre o governo autoritário do presidente Chung Dong-hwan. Quando a Coreia do Sul começou a se industrializar rapidamente, o controle governamental da mídia e da indústria cinematográfica começou a se tranquilizar nos anos 80. A indústria cinematográfica se recuperou lentamente e começou a receber reconhecimento internacional. Depois de décadas de crises financeiras e de censura que impediram o crescimento do cinema da Coreia do Sul, atualmente o cinema sul-coreano está na era chamada Novo Cinema Coreano. A nova era começou nos anos 90, onde produções de maior orçamento e coproduções internacionais passaram a dominar a indústria cinematográfica sul-coreana e continuam a apresentar forte desempenho dentro e fora do país. Um dos primeiros grandes sucessos de bilheteria sul-coreanos foi o filme de Kang Jae-woo, Shiri, Missão Terrorista, de 1999, que segue a história de um espião norte-coreano em Seul, na Coreia do Sul. Outros exemplos notáveis são My Sassy Girl, de 2001, de Hwa Jae-on, A Irmandade da Guerra, de 2004, de Kang Jae-gyu, O Hospedeiro, de 2006, de Bong Joon-ho, A Invasão Zumbi, de 2016, de Yeosan. Além de sucessos de bilheteria, o atual cinema sul-coreano também conta produções universalmente aclamadas que colocam a Coreia do Sul num mapa entre uma das principais indústrias cinematográficas do mundo, com longas-metragens como A Criada, de 2016, de Park Chan-wook, e o vencedor do Oscar de 2020, Parasita, de Bong Joon-ho.